Já estamos ao vivo aqui. Então, boa noite, pessoal. Essa é a primeira live do canal Paulo Freire, desse que vos fala. E para essa primeira live eu convidei meu colega Gustavo Teixeira, que faz mestrado em filosofia pela UFBA. E para essa live ele escolheu o tema Patologias Sociais e Corrosão Conceitual na Esfera Pública Brasileira. Gostaria que Gustavo se apresentasse e depois a gente começa, logo em sequência. Tudo bem. Posso começar? Tá certo. Bom, então, boa noite. Boa noite a todo mundo que está ao vivo, está assistindo agora, nesse início de noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, Paulo. Ainda mais uma honra, né? Porque hoje é o seu primeiro programa, então espero que aos poucos ele seja construído e que vá tendo público, mais gente acessando. E dizer mais uma vez que é uma honra participar desse bate-papo, ainda mais nesse ambiente, né? Importante que nós, enquanto profissionais da filosofia, estamos aos poucos ocupando, o que é importante também para a construção da nosso processo profissional. Mas, enfim, é, você quer que eu me apresente ou você vai começar? Pode se apresentar. E aí, é só uma Tá, vou questão me apresentar breve. Tá, vai ser antes, eu breve. perguntar pro pessoal dar um salve aí, dizer se tá tudo ok com o áudio, se tá chegando É, bem. conseguem ouvir, né? Então, na verdade, como você falou no início, eu hoje faço mestrado em filosofia aqui na UFMA, em São Lázaro, e ano passado me formei na licenciatura e tema do meu projeto, uma monografia, foi fazer uma análise da filosofia social de Hegel, especificamente da filosofia do direito. O que, diante desse mais ou menos 2 anos que eu fiquei lendo, pesquisando sobre o livro, surgiu o projeto do mestrado, que na verdade é uma tentativa de fazer uma leitura atualizada da filosofia do direito, tendo como aspecto central, que eu acho que é um dos conceitos principais da nosso período moderno e hoje, sobretudo com a pandemia, fica muito nítido, que é a noção de liberdade. Qual é o sentido filosófico que essa palavra, essa categoria no vocabulário filosófico apresenta especificamente nas palavras de Hegel, em primeiro lugar, e, como eu falei no início, na atualização a partir de Axel Honneth, que o pessoal Axel Honneth é um filósofo alemão, senhor de idade, vivo hoje, que trabalha, se não me engano, em Frankfurt, e que nos últimos anos vem produzindo um trabalho filosófico em torno da releitura justamente da filosofia do direito, pensando no sentido da liberdade, e toda a construção que ela teve e tem hoje para pensar nosso sentido enquanto agente político e principalmente nossa reflexão filosófica em torno da ação prática no mundo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ah, esse debate só para terminar, esse debate sobre a questão da liberdade, na verdade, está mais vinculado a algo mais contemporâneo na filosofia política, que é especificamente as ideias em torno de uma teoria da justiça, que é o que, no fundo, Honneth faz, que eu acho que Hegel também faz na filosofia do direito, apesar de não estar descrito totalmente, e que outros autores, principalmente norte-americanos, também fazem a partir também da filosofia hegeliana. Então, também tem esse aspecto. E, no geral, é isso. Certo. Para começar a nossa conversa aqui, eu já vou partir para uma questão, né? E avisar para o pessoal que quem tiver questões ao longo da conversa aqui pode colocar no chat que eu estou olhando aqui, ok? Gustavo, eu gostaria de saber de você o que são essas patologias sociais. Tá. Eu também esqueci de falar, eu tô aqui pela câmera do celular porque teve um problema lá do computador que eu tenho na minha casa. Talvez a imagem fique Uhum. movendo um pouco, mas enfim. Sobre a questão das patologias sociais, veja só. Na verdade, esse é um conceito que vem da sociologia, que no fundo significa um comportamento que destoa, que está dissonante da sentido normativo que a sociedade constrói. E isso, então,
que é o que define Durkheim especificamente, ele define enquanto anomalia social, ou seja, um comportamento diferente em torno dos valores éticos, das normas comuns que a sociedade carrega. E, especificamente, então, Ronnet faz uma leitura a partir dessa noção durkheimiana de anomalia social, mas tendo, e aí é algo importante, porque também está muito vinculado com a teoria crítica, uma noção da influência psíquica que a anomalia social gera, ou seja, qual é o grau de sofrimento de exposição, como se fosse uma análise de um corpo, de uma patologia que, por estar presente em diversos indivíduos, tem um caráter social. E isso se expressa, detidamente, segundo ele, justamente no sentido de liberdade que nós entendemos no mundo. Quando nós, segundo o Ronald, não conseguimos efetivar o sentido da liberdade como um todo, que é basicamente aplicá-la entendendo o seu conceito, nós podemos gerar uma crise de patologias sociais, ou seja, de comportamentos psíquicos que vão romper, com o que a gente vai conversar mais à frente, com as normas sociais da vida ética, ou seja, da eticidade, que nós podemos resumir basicamente sendo o modo de interação humana necessário que constrói laços de sociabilidade, conceito trabalhado pelo idealismo alemão e, sobretudo, que está na filosofia do direito de Hegel. Então, patologia no geral, para resumir, poderia ser um comportamento distoante do sentido das normas éticas que a eticidade propõe para a sociedade. Ou seja, é um comportamento que mostra que há uma fragmentação entre o entendimento comum e o entendimento particular do indivíduo. Certo. E como você coloca também, num sentido de uma corrosão conceitual, eu queria que você explicasse um Uhum. pouco qual o papel dos conceitos na esfera pública e qual a relação disso com essa questão da eticidade. Certo. Bom, eu acredito basicamente, em primeiro lugar, que nós da filosofia temos uma tarefa de, não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na esfera pública, justamente sermos pessoas que podemos esclarecer os conceitos que muitas vezes não são fáceis de captar, de aprender o mundo. Todo mundo, por exemplo, entende, no geral, que é um copo, qual, quando eu falo essa palavra, consegue associar, mas nem todas as vezes todo mundo consegue entender de que modo mais interessante a gente pode definir a noção de justiça ou de verdade, por exemplo. Então, com essa noção de um entendimento do conceito a partir de uma perspectiva filosófica, nós vamos levar para a esfera pública, que aí pensa-se no geral, mas no sentido habermasiano mesmo, ou seja, do espaço onde vão circular opiniões que serão compartilhadas e que ao mesmo tempo serve como uma espécie de filtro, pois há a necessidade de estabelecer princípios na ação do diálogo. Isso, no fundo, vai ser o que vai gerar a opinião pública, né? E no caso brasileiro, especificamente, e aí depois eu vou falar sobre a eticidade, mas no caso brasileiro, eu parto do pressuposto, a partir de todo esse entendimento, de que não há no Brasil uma boa explanação dos conceitos que nós precisamos para que a sociedade entenda, então valorize a sua noção, por exemplo. Hoje você vê que há debates que são totalmente desnecessários e que também trazem uma corrosão justamente do seu conceito, que é a questão da liberdade de expressão. No fundo, qualquer pesquisa que você fizer, sobretudo de teor filosófico, a gente vai entender que liberdade de expressão significa discurso de ódio, por exemplo. E no caso da esfera pública brasileira, a gente tem um debate que as pessoas ficam se perguntando se discurso de ódio é liberdade de expressão, pois é uma forma, digamos assim, exótica de se expressar no debate público, ou seja, um debate racional construído através de ideias consensualizadas e, sobretudo, de valores democráticos. Então, justamente a má apreensão de conceitos, que é o que a esfera pública brasileira faz, e a gente pode falar mais sobre isso, faz com que haja uma corrosão do entendimento de palavras que hoje são centrais para o andamento de nossa vida política. Eu acho que a palavra principal, por exemplo, que é debatida de modo anódido e inócuo para a sociedade é o conceito de corrupção e também de democracia. São duas categorias da esfera pública que realmente são muito mal debatidas e que
Desse modo, por ela servir enquanto núcleo informativo da sociedade, informa muito mal as pessoas, ou seja, forma muito mal elas. E, então, isso apresenta também um déficit educacional, interpretativo da noção mais precisa que um conceito tão importante como democracia pode ter. E então isso, essa noção de corrosão conceitual, quando afeta a esfera pública, vai também afetar a vida ética, porque a esfera pública para existir depende da vida ética e que quando isso ocorre, e aí a gente volta um pouco para a primeira pergunta, é justamente o momento que se expõe as patologias sociais da nossa sociedade, ou seja, esse grau de dissociação entre vida ética comum e vida particular, com desejos, inclinações que todos nós temos, que no fundo, por não ter um entendimento muito claro dos conceitos, vai gerar um sofrimento social, sofrimento que, inclusive, a gente volta para a Honneth, vai ser causado por uma indeterminação, ou seja, por algo que você não sabe necessariamente o que te causa, mas ao mesmo tempo te gera uma vacuidade, uma apatia, ou seja, te gera uma espécie de anomalia social, patológica. E que, infelizmente, É, influencia, desculpa, não ter terminado, mas não tem. infelizmente, influencia não só nas instâncias da vida política brasileira, como a gente acompanha nos noticiários, mas nos outros espaços deliberativos que necessariamente estão embutidos nas nossas vidas. Ou seja, no fundo, vai ter empobrecimento do debate, principalmente, que eu acho que é o mais perigoso hoje, a não responsabilização pelo uso da palavra. As pessoas que estão na esfera pública, que deveriam, por natureza, prezar pela responsabilidade do que dizem, na verdade não fazem isso. Só, por exemplo, a gente vê que tem gente na televisão, ou se você considerar a rede social também um espaço de esfera pública, que está defendendo cloroquina numa altura dessa, sabe? Então, é algo muito perigoso, porque vai gerar, justamente, sofrimento social e na situação que a gente está, mais pessoas perdendo a vida sem motivo, né? Ou justamente por um descuido muito grande de quem deveria cuidar. Então, é mais ou menos nesse sentido. Certo. Quando você fala em corrosão conceitual, me remete muito a uma questão que aparece, não nesse sentido, mas dá para a gente pensar aí, próximo disso, que aparece no Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, quando ele faz uma crítica, uma exposição, na verdade, da cordialidade brasileira, num sentido de misturar, confundir um pouco aquilo que é público com o que é privado, né? Ter essa dinâmica de confusão entre o público e o privado que foi estabelecido como um patrimonialismo, né? Queria saber em que Aham. medida o impacto disso afeta nas relações que se dão na esfera pública brasileira. Sim, pois é, a gente pode mostrar um dado prático, que se fizer uma varredura, um mapa, a maioria dos deputados jovens são filhos de deputados que já estão na Câmara Legislativa há mais de 20 anos, ou seja, eles já introduziram diretamente suas vidas privadas que a noção do espaço público pertence a eles, ou seja, seus interesses próprios. Eu não tenho muito conhecimento da sociologia brasileira, eu sei um pouco dessa questão do Sérgio Buarque, por exemplo, mas quando você entende minimamente o que significa, por exemplo, patrimonialismo, e você acompanha a vida pública, a vida brasileira, você vê como ele se manifesta, né? Nós temos um exemplo que, para mim, é o mais incrível, e aí mostra justamente que há uma patologia, um adoecimento da esfera pública brasileira, é que o cara que é presidente da República não trabalha para resolver um problema na pandemia, mas começa a trabalhar e faz o que quer, de modo interrompível, para fazer com que os filhos dele não se quebrem, sabe? Para fazer com que os filhos dele não sejam, não sejam, não sofram punições judiciais, porque eles realmente infringem a lei todos os dias. E isso, como ele infelizmente usa o poder para o interesse privado dele, demonstra que o patrimonialismo funciona quanto agentes privados que estão nas instâncias públicas que justamente tentam efetivar apenas o seu próprio interesse, né? Isso basicamente é a vida brasileira, política no geral. Acho que no momento que a gente tende
como aconteceu, por exemplo, o processo da abolição da escravidão e do que tem sequelas até hoje. E também quando a gente entende, por exemplo, a questão fundiária, da divisão de terras, você vê como essa questão da agronegócio está muito relacionada a isso, de que realmente o país, em larga medida, pertence a poucas famílias, né? Que acham que podem mandar e fazer o que querem. Tem aquele vídeo lá da moça no Rio que diz que era engenheira, né? Não era, como é que é? Que não era cidadã, era engenheira. Isso é uma carteirada de gente patrimonialista, né? E é isso, quando eles entram na esfera pública brasileira, causa esse tipo de curto-circuito de entendimento do que significa a palavra. Portanto, o seu modo de ação. Eu acho que isso que é o mais preocupante. Mas é isso, só vai mudar quando pessoas entenderem como isso funciona, então desejarem de fato propor uma mudança, sabe? Um agir diferente, uma concepção justamente dos conceitos que envolvem uma ruptura desse legado patrimonialista que hoje não acontece, né? As pessoas, inclusive quem se diz oposição, não Rodrigo Maia, mas oposição à esquerda de Bolsonaro, defende mais seus interesses, né? E fica cobrando coisa do passado, que já passou, enquanto o cara aí tá matando 1.000 pessoas por dia e ficam nessa, sabe? É complicado, porque mostra que é justamente o caráter público que, digamos assim, tem que envolver um entendimento universal do todo e também uma ação racional diante do que acontece, não é pensado, não é feito. É cada um por si, né? Cara, tem outra questão aqui que eu estava pensando, que a gente pode colocar para pensar esses problemas, que seria se essa noção de eticidade poderia ser isso que a gente entende como uma racionalidade, ou seja, um modo de operar conforme a sociedade funciona, né? Aham. Pois bom, todos os estudos até onde eu saiba sobre a eticidade basicamente definem ela através dessa premissa básica, sabe? Que ela é um núcleo orgânico da vida social, conduzido através de normas éticas que nascem a partir do entendimento racional. Eu acho que envolve também muito uma interpretação do ontológica, também política, que o idealismo alemão faz, né? Tem uma tentativa de apresentar uma compreensão holística de um objeto estudado. No caso específico, que é a ação prática, que envolve a filosofia política e a ética no geral, envolve também partir desse pressuposto, né? Mas é algo a ser questionável, porque, por exemplo, você vai ler o próprio Honneth, ele tem um livro chamado Direito à Liberdade, que, num determinado momento do livro, mais pro final, ele fala da noção de liberdade social, que é como se fosse a resposta justamente para a aporia, quando você vai ler a filosofia do direito de Hegel. Basicamente, Hegel fala que a liberdade pode ser realizada na monarquia constitucional, diante do que ele coloca no contraditório. E só que Ronald tenta responder através dessa noção de eticidade ou de liberdade social que se manifesta na eticidade, que para quem eu acho que já sabe um pouco de filosofia hegeliana e seu desdobramento histórico, ela é composta de três formas de vida que ele chama: a família, a sociedade civil e o Estado. E ele fala, por exemplo, que na sociedade civil, que é basicamente a sociedade capitalista, há como você regular os interesses privados do mercado, sabe? Será que existe uma racionalidade no mercado que tenta pressupor ao mesmo tempo seu ganho, sua maximização de interesse com capacidade de agir de modo solidário, ou reconhecendo os interesses mútuos da sociedade? Algo a ser questionável. Tem outra questão que eu queria colocar aqui, que seria, agora partindo para um ponto mais específico, né? O que que a gente da filosofia poderia contribuir com isso? Pensando numa definição de filosofia que abarque essas questões, né? Uhum. Olha, isso eu estava até pensando nesses dias, assim, sempre, no geral, na vida política do Brasil, sobretudo depois da democratização, da Constituição de 88,
os figuras principais dos postos de poder, por trás tinha um filósofo envolvido, né? Você vê, por exemplo, a FHC tem uma relação com Gianotti, Lula, com a Marilena. Enfim, o Olavo de Carvalho, a galera diz que é filósofo, mas tem uma certa relação com o Bolsonaro a partir desse viés que se resume. Você vê como os caras são mentirosos, você vai ver o porquê. Se resume em que a filosofia, no seu sentido de esclarecer conceitos, então formar ideias, servem como princípio motor de mudança do espírito da sociedade, sabe? Quando você pensa para analisar nesse plano político. E isso muitas vezes pode ter um caráter revolucionário ou um caráter reacionário. Vou dar dois exemplos. Se você não entendesse a noção de liberdade a partir da definição leninista na Revolução Cubana, não teria tido revolução. Ou se você não entende essas ideias de conservadorismo, supremacia branca de Olavo de Carvalho, não está tendo essa revolução que o Bolsonaro está tentando implementar desde que ele foi eleito, né? Uma revolução de costumes mesmo, ou seja, de como as ideias movem também uma necessidade uma possibilidade, melhor dizendo, de mudar uma cultura, né? Então, eu acho que nós da filosofia, tendo em vista que trabalhamos diretamente com a produção de ideias, que no sentido político podem gerar esse tipo de ânima, digamos assim, a nível social, temos que ter a responsabilidade do que isso significa, sabe? E também do modo como a gente expressa isso nos ambientes. Ainda mais porque, se você partir do pressuposto que é o que eu acredito, de que a filosofia se faz bem na democracia, no geral no Brasil isso não acontece, né? Muitos ambientes não têm uma vida democrática que uma própria democracia deveria garantir. Então, fica difícil o diálogo filosófico em torno de questões sérias na nossa vida, questões diretas, cotidianas, mas que justamente não há apreensão mais detida dos conceitos, e que então causa uma confusão na capacidade das pessoas até de aprender questões básicas do mundo, sabe? Por exemplo, dizer que privatização vai fazer bem para as pessoas que mais precisam da ajuda do Estado. As pessoas não conseguem ver que tem uma contradição nesse pensamento. E eu acho que, no geral, envolve esse tipo de coisa, sabe? Ainda mais sabendo que, tendo em vista que a nossa função, no geral, é a de ensino, nós temos também a responsabilidade de formar essas pessoas, né? Então, não só podemos formá-las na esfera pública, como eu dei os exemplos dos presidentes, seus condutores de ideias, digamos assim, mas também de gente que atua na mídia, agora na internet, mas também no ambiente de sala de aula, né? Que o grande problema nosso, na verdade, é conseguir coasionar essas ideias com a realidade objetiva, digamos assim. É o grande desafio porque há esse impasse, esse vácuo entre vida institucional brasileira e realidade da maioria da população, né? A gente mesmo que faz estágio em escola, observe que a instituição, escola, tal qual ela pode ser, infelizmente, por não ter o cuidado e o devido atenção, apresenta-se um lugar que gera uma vacuidade na pessoa, né? Gera também uma ânsia, pode gerar patologias sociais. Então é um desafio grande, porque envolve tentar, de alguma forma, mudar a estrutura da sociedade brasileira. O que na verdade está sendo feito por Bolsonaro, né? Apesar dele ter perdido para a pandemia. Mas ainda assim ele continua no poder e capaz de fazer isso. Então o desafio é dobrado, porque tem que superar também essa situação, né? Acho mais ou menos que é nesse aspecto, de que a filósofa tem uma responsabilidade com a palavra, formadora de ideias, e que por conta disso ela pode potencializar um espírito de mudança real na sociedade. Uma mudança para fazer o que a filosofia política defende, digamos assim, que é quais são os critérios para gerar bem-estar social, né? Gerar uma felicidade comum. É, eu estava pensando numa questão aqui, com essa fala sua, quando você citou a questão da produção filosófica, né? Eu lembrei do Musil, que no seu O Homem Sem Qualidades, ele coloca que o filosofar, na verdade, floresce melhor em tempos sombrios. Quer dizer, em tempos que na política as coisas estão indo mal, a filosofia produz grandes filósofos. Eu fiquei pensando a respeito desse trecho do livro do Musil. Uhum. É, assim, não conheço a obra, mas
Bom, eu acredito que isso não serve só, eu acho, para filosofia, viu? Eu acho que serve para qualquer profissional sério. Ainda mais profissional que trabalha na academia, na universidade ou com ensino. Mas tá mais do que escancarado que é preciso mudar várias sequelas e várias anomalias que aconteciam na vida social e na vida cotidiana das pessoas no Brasil, né? Se, por exemplo, tem um cara que é homofóbico e racista e fala isso e nada acontece, que diante desse fato as pessoas também acham que podem fazer o mesmo na vida cotidiana, quando a gente sai para fazer qualquer coisa, é perigoso. Então as pessoas têm que entender que esse tipo de comportamento não só precisa desnaturalizar-se, mas ele não pode existir, né? Por isso que é necessário formar as pessoas para entenderem diversas camadas de preconceito que há, por exemplo, na sociedade brasileira, que é o curioso, porque a filosofia ajuda você a entendê-las, mas ao mesmo tempo os profissionais da filosofia não conseguem convencer as pessoas ou falar por que isso acontece. Talvez porque a galera chama Leandro Carnal e que ele pondera para falar esse tipo de coisa. Então, realmente não são pessoas recomendáveis. Mas também porque eu acho que realmente tem uma dificuldade das pessoas, ou dos profissionais de filosofia, desculpem, de conseguir inserir-se por exemplo, no espaço público, justamente pensando qual a potência da filosofia, ainda mais numa situação dessa, para tentar criar, mais uma vez, um novo espírito para a sociedade. Sim, na leva disso que você falou, né, da aceitação, talvez, em alguma medida, da sociedade brasileira, de certas posições que não deveriam ser aceitas em, na esfera pública, né, como a exposição que você fez, que você falou, a questão de verter o ódio como se fosse liberdade de expressão, né, que a gente vê expresso na figura do presidente hoje. Sim, Isso seria uma característica ou já de fato aquilo que se chama de eticidade enferma, né? é um exemplo, talvez seja o exemplo mais nítido na sociedade, porque como a rede social tem uma velocidade de disseminação de informação grande, é de várias pessoas, e toda hora está sendo alimentada com novidades, você fica muito nítido quando você entende o que significa um discurso de ódio, por exemplo, da notícia, coisa do tipo. Você também, quando você faz o mínimo filtro epistêmico, você entende quando é robô também, né? Aquela coisa ridícula. Mas tem coisas piores, por exemplo, que é a violência policial na periferia, sabe? É uma forma também de mostrar que a cidade está doente, porque as pessoas têm o direito a circular em um espaço de modo democrático, justamente livre, e elas não têm, né? Elas podem sair na rua e serem violentadas ou até perderem suas vidas por conta de sua condição social, por exemplo, e a condição da sua cor da pele. Então é muito complicado. Mostra que tem justamente um problema de conseguir, digamos assim, conectar as culturas que formaram o Brasil num sistema comum, sabe? De vida pública comum, que as pessoas devem ter acesso, por exemplo, à educação, ter acesso a direitos básicos e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de se formar cidadãos, né? Então, esse o discurso de ódio naturalizar-se e ser tratado na TV como se fosse algo comum é só uma forma da cidade mostrar que está em cima. Cidade brasileira. Que está na lama, né? A verdade é essa. Eu queria te perguntar aqui uma coisa mais pessoal até, se da sua compreensão você tem essa sensação também, porque eu sinto um pouco que o que falta é uma participação mais ativa, até do ponto de vista político, público, né? Eu acho que, claro que vários outros fatores influenciam isso, mas eu acho que a falta de um exercício constante de democracia, né? Uma compreensão mais alargada de democracia, talvez, conflui para esses problemas que aparecem na nossa esfera pública. Com certeza. E uma das formas de você ensinar as pessoas a fazerem isso e a entender a sua importância, seu valor, justamente, significa, no fundo, aprender bem o seu conceito, está na escola, né? Os espaços que a escola consegue propiciar para crianças, justamente nesse processo formativo que está aquém da família, é uma forma de introduzir a pessoa para uma vida democrática.
Mas isso não acontece no geral, né? Porque, como eu falei, tem um descolamento no sentido dessa instituição, por exemplo, que também se espalha nas outras. E é muito nítido você ver a representatividade na Câmara dos Deputados, por exemplo, não mostra o que é a população brasileira. Então, não há uma representação que engaje as pessoas a quererem mudar aquilo, sabe? Porque tá, eu penso um pouco nesse sentido, porque tá no estado de sofrimento social que não consegue ver uma alternância, entende? Não consegue ver uma necessidade que é preciso mudar. E isso, no fundo, é uma apatia, digamos assim. E na verdade, eu acho que o grande dilema, porque devido à pandemia, essas coisas que o Bolsonaro faz e tal, o grande dilema é conseguir convencer as pessoas que é possível mostrar um novo mundo, porque elas estão há anos acumulando uma série de sintomas sociais difíceis, né? E, e é algo complicado, porque o jogo, no fundo, está zerado da ação política brasileira e ninguém sabe para o que vai dar. Sendo, por exemplo, ter eleição no meio de uma pandemia, a gente não sabe qual vai ser o resultado, sabe? É uma perspectiva muito difícil. Mas, na mesma medida, tem pessoas que, não só da filosofia, o que é algo importante, porque a filosofia deve estar alinhada a outros tipos de profissões, de agentes que constroem um movimento social, de partidos políticos, de sindicatos, enfim. Mas uma tentativa de renovar, né? Não sei até que ponto vai, mas talvez chegue talvez isso comece a se enraizar a partir desse ano, que é mais do que necessário, né? E é também uma oportunidade para a filosofia entrar nesse sentido, que eu penso ultimamente que é conseguir, pensando mais nos aspectos da filosofia política, filosofia social, conseguir unir o valor que a educação tem, a sua boa estruturação e adequação para o seu trabalho, na mesma medida o que o valor da democracia tem para a construção da vida comum das pessoas, sabe? E a tentativa de estabelecer uma dinâmica social que não sei se vai tentar, digamos assim, cancelar ou tentar exterminar as patologias sociais, mas vai justamente ter um caráter terapêutico, né? Que a pessoa vai ter uma formação, vai ter um direito à sobrevivência, digamos assim, mais digno. Tem uma questão aqui da colega que está assistindo que perguntou sobre o ódio, né? Ela disse que eu falei sobre o ódio, mas sentir ódio em situação como essa é legítimo, e humano. Então, que linha que separa o que é comum em relação, aos sentimentos do ódio, revolta com a eticidade, enfim, ela Não consegui colocou entender aqui. direito, deixa eu ler, ó. Eu coloquei aqui na tela, vamos ver se você consegue ler. Consigo, rapidinho. O que seria essa situação como essa, pandemia? E isso, acho que é nesse sentido. Eu posso dizer aqui um pouco do que eu entendi, primeiramente, né? Quando a gente falou Tá, dessa questão do ódio, foi aquela, uma justificativa de um ódio, disseminado em público por um é, governo, né? Por quem está lá na representação. Quando exato. uma pessoa comum, eu e você, fala, sei lá, no nosso grupo, ou enfim, comenta uma coisa até de brincadeira às vezes, eu acho que não se caracteriza no mesmo sentido de alguém que tem um status, né, de poder, dentro da sociedade falar isso. A fala dele justifica ações, né? Por isso que eu acho que é complicado a gente entrar, nesse tipo de justificativa. Eu penso que, por um lado, a questão é humana, claro, mas por outro, é de alguém que está no governo, né? Então não se justifica. Pois é, alguém que tem, exatamente, uma voz pública, né? Então ela ecoa em todos os lugares. Às vezes pode ser perigoso o que ela fala. Mas assim, independente do ódio que a gente sente também na nossa vida comum, no fundo eu acho que alimentar ódio não é uma coisa boa, né? Eu acho que mostra, com certeza é um sentimento humano, mas mostra parte nossa que
precisa ficar evidenciada, mas ao mesmo tempo, se você potencializá-la, pode levar a coisa perigosa, né? A tomar ações irremediáveis. Mas eu acho que é exatamente isso. É você, por exemplo, como você falou no início, você achar que ficar fazendo discurso racista ou antissemita na internet, ofendendo as pessoas, na esfera pública, portanto, é válido, sabe? Que não é. Eu lembrei de uma questão aqui, não sei se você já ouviu, provavelmente já ouviu, que comentam muito às vezes sobre o paradoxo da tolerância. Eu acho que recai um pouco sobre isso, né? Tem essa questão de dá para tolerar o intolerante, e aí a gente recai no problema, né? Claro que não dá. Se a pessoa dissemina ódio, enfim, aí já não é mais tolerável. Pois é, eu já ouvi falar, mas eu penso do mesmo sentido, exatamente. Porque é complicado, no fundo, infecta o ambiente, né? Não sei se você já viu num lugar assim, no ambiente público, uma pessoa que faz um discurso de ódio, é uma coisa horrorosa. Ao mesmo tempo que você sente vergonha, você fica preocupado, porque a pessoa pensa de modo, às vezes, tão raivoso sobre uma situação, né? Enfim. Eu Ainda tive mais uma quando. experiência dessa, assim, enfim, de ver, né, com meus próprios olhos, uma pessoa num estado de raiva tão gigante, né, que, enfim, evocando ameaças e coisas do tipo. Eu achei, e por oposição política, né, foi Hum, é, esses hum, devaneios aí da política passada, né, de 2018. Eu acho que chegou a um extremo que dá medo, né? Dá medo da esfera pública no sentido de que se a gente permitir isso aí, né, esse tipo de ódio, não tem como dialogar, não tem como construir ação política nenhuma. Eu acho que a preocupação é mais nesse sentido também. é. Agora, sim, eu também. Isso é algo muito um pouco debatido, eu acho, na vida comum das pessoas no Brasil, mas a mídia, por exemplo, o tempo todo faz um discurso de ódio. Você vê quando passa programas policiais que ficam mostrando sequestro, morte, ficam mostrando a figura da pessoa o tempo todo na TV, e no fundo aqui é um discurso de ódio, sabe? Tem alguns até que mostram gente sendo executada ao vivo, gente no presídio, o Estado na merda. É algo muito complicado, porque, pensando no nosso caso brasileiro, mais uma vez mostra a nossa incapacidade de ter uma cidade saudável, saudável, você vê que não existe, velho. É todo dia aquilo, sabe? Você tem uma pessoa que liga a TV, por exemplo, agora até, por mais de 5 horas na Band, tá passando aquelas coisas horríveis de sequestro, morte, assalto. Aí fica estigmatizando também, porque o tempo todo a pessoa que comete aquele tipo de delito, quando acontece, tem um perfil, né? Então cria um discurso de ódio em torno dessa pessoa, que a gente sabe o que significa isso no fundo. Então é perigoso. É uma forma de anular também o discurso de ódio, que é muito pouco debatido, é justamente evitar que esse tipo de programa exista. É como que infelizmente acontece como se fosse normal. Sim, eu queria agradecer aqui a Adriana, que fez a questão e levantou aí a discussão, né? Acho que é importante essa participação também. Fico pensando, voltando àquela questão que eu mencionei da democracia, né? Como que a gente pode construir uma democracia melhor, né? Do ponto de vista, de estabelecer diálogos públicos, né? Discussão pública. E me retomando também a uma questão da participação da filosofia nisso. E aí eu me lembrei de um professor que disse que lá em 2005, quando Olavo de Carvalho não era tão conhecido assim ainda, ele fez uma crítica ao Olavo de Carvalho, e depois eu vi outras críticas até do próprio Muniz Sodré, que Uhum. fez uma crítica ao Olavo de Carvalho nos anos Uhum. 90, e no próprio blog do Olavo de Carvalho ele respondeu, né, criticando a obra do Sodré, criticando daquele jeito dele, né, sem entender nada, mas falando um monte de baboseira. E aí eu fico pensando na participação política do filósofo nesse sentido, da filosofia, de nós da filosofia nesse sentido. A gente se isenta, na verdade, ainda, em certo sentido, desses espaços públicos que contêm muitas pessoas, né? E essa isenção gera esse tipo de personagem aí que surge e se apropria
de um espaço que não deveria ser dele, né? Então, eu acho que a gente pode pensar uma crítica também para a filosofia nesse sentido, de tentar se colocar mais no debate público, de pensar uma esfera pública, uma democracia mais ativa, né? É, claro que a filosofia é só uma parte, né? Ela não vai resolver o todo, porque o todo é muito mais difícil. Envolve diversos atores que estão aí no Brasil. Mas com certeza ela pode ajudar a construir uma democracia mais saudável, né? Que hoje no Brasil não acontece, é o contrário. E é engraçado porque, na mesma medida que a gente reconhece esse déficit, digamos assim, interativo com a sociedade, a gente vê que a filosofia, mais especificamente a universidade, e como a filosofia está nela, tem uma importância muito grande, né? Porque se não fosse assim, esses caras não fariam o que eles, não falam o que eles falam sobre a universidade, tentam estigmatizar, por exemplo, a imagem do local, da instituição. Mas, ao mesmo tempo, em primeiro lugar, demonstra a importância que a Universidade de Filosofia tem, mas, ao mesmo tempo, ela é incompleta, porque, no fundo, eu acho que isso envolve até um pouco do caráter da história da formação do pensamento no Brasil. Mas a filosofia, aqui no geral, ainda tenta emular, se emula-se, na verdade, através de um entendimento do que a Europa pensa, por exemplo, ou, em certo grau, também os Estados Unidos. E não gosto de falar especificamente de filosofia brasileira, porque eu acho que filosofias são questões universais, mas não existe, numa medida que extrapole o próprio reconhecimento interno, um vínculo positivo, digamos assim, entre os próprios filósofos daqui, sabe? Por questões de vaidade, não sei exatamente, talvez de preguiça, não sei, mas por não conseguir entender que o seu papel, tal como o professor ministro André mostrou, por exemplo, com relação ao que você citou, pode justamente mudar o destino político de uma situação calamitosa, né? No caso do Brasil, por exemplo. Se tivesse no lado do cara antes, talvez os filósofos tivessem feito antes, talvez não tivesse acontecido essa coisa horrorosa que a gente está vivendo. E mais ainda, se tivesse mais filósofos incidindo nas pastas que decidem qual é a política pública para a educação, por exemplo, talvez fosse melhor para que o engendramento do processo de formação educativa pedagógica brasileira fosse mais interessante. E tivemos um ministro que foi professor de filosofia, né, professor Renato Giannini, mas ficou muito tempo, muito pouco tempo no cargo, numa situação muito difícil. Mas eu acho que, como eu falei em determinado momento antes, o profissional de filosofia ajuda uma parte de tentar evidenciar o vigor que a democracia tem, mas para ele fazer isso, ele precisa dialogar com os outros setores que constroem a democracia, que eu acho que é algo muito difícil ainda. Sobretudo, o que acomete a todo mundo, mas a filosofia poderia ajudar, é com relação ao diálogo com partidos políticos e movimentos sociais que, na prática, muitas vezes defendem que eles acreditam, enquanto, por exemplo, o sentido de filosofia política e democracia, por exemplo. O que Ronald chama de eticidade democrática. E, então, eu acho que parte também um pouco de tentar sair do seu ambiente, sabe? E sair com o intuito de aprender. Agora, Isso que desculpa, você colocou, você deve estar sabendo, mas é bom também informar que a pandemia colocou um pouco o pessoal da filosofia para repensar o nosso tempo atual, né? Você vê na coluna da Ampof, eu acho que desde março, abril, está tendo um debate bem grande sobre toda a situação da filosofia, da democracia, em que envolve também a filosofia, que é a epistemologia e o negacionismo, enfim. Como o pensamento brasileiro, nesse sentido, tem sido construído. Que é algo bom. É algo bom. Tem um sim, artigo do professor Amaro Fleck, da UFMG, que fala exatamente desse aspecto até não lembro exatamente o nome dele, mas é fácil achar. Mas fala exatamente faz uma crítica à ação do filósofo na esfera pública brasileira e como ela pode justamente superar esse momento, né? Esse diagnóstico meio ruim, na verdade é essa. eu ia mencionar só uma questão que você me lembrou aqui, né? De ver muitas vezes atuantes na política brasileira, assim, pessoas que são lideranças, às vezes, de iniciativas locais,
e que não têm um estudo da filosofia, mas partem para uma ação social com pressupostos filosóficos, né? Às vezes falta só esse aparato conceitual para poder ter uma compreensão mais articulada da situação, né? E eu vejo muito isso. Por exemplo, eu cito aqui os entregadores antifascistas, né? Que fizeram essa Sim. movimentação aí para poder boicotar, em alguma medida, a exploração que vem sofrendo, né? Eu acho que isso parte de compreensões filosóficas, mesmo que não tenha a estrutura, né? Essa estruturação. Pois é, assim, eu entendo também que filosofia esclarece conceitos, serve para isso, e que, em primeiro lugar, ela é passível de ser compreendida por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que, de aqui no Brasil, na Índia, em Gana, na Croácia, uma pessoa vai entender, por exemplo, vai se perguntar, na verdade, qual é o sentido da vida. Agora, se a pessoa quiser ter mais interesse em aprender sobre, eu acho que a filosofia está aí para ajudar. Isso significa que é bom que ela forme todo mundo, para você entender o seu caráter até formalístico, pedagógico, mas não significa que ela deva ser também o escopo central, por exemplo, da ação política da pessoa, entende? Ela pode ser conhecida naturalmente, mas ela também tem o seu próprio ambiente de reflexão. E a questão principal, eu acho, é pensar como a sua instância reflexiva, que é o que a gente faz, e também outros segmentos de cotação prática, como ela age nas outras pessoas. Ou seja, qual é o resultado empírico que a filosofia pode ter, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Se, por exemplo, há uma concepção de democracia que envolve conselhos de participação popular, que, por exemplo, uma pessoa que você mencionou, tem um pessoal do seu bairro que organiza e faz isso. Como então essa pessoa entende essa articulação que há no geral, sabe? Por exemplo, entre vontade geral, é o conceito de Rousseau, eticidade, o Hegel faz, contrato social, de certa forma, enfim. Por mim, todo mundo aprendia, mas eu sei que nem todo mundo também tem um interesse e a necessidade de buscar, sabe? Aprender. Sim, eu penso também nesse sentido, de que a filosofia pode ajudar em alguma medida, não que seja o centro, mas que ela pode Não, ajudar jamais. É, para tentar compreender melhor nossa realidade e até mesmo a situação política, enfim, nesse sentido. é, Hegel dizia que a filosofia serve para pensar refletidamente sobre o tempo presente, que é o que Honneth fala, a teoria crítica toda no geral, que é um diagnóstico da realidade atual. Eu acho que serve muito para isso, né? Claro que às vezes o pessoal viaja, e às vezes até tem repercussão, mas quando é uma coisa bem feita, você entende o sentido de algumas coisas que não estavam muito bem esclarecidas inicialmente, você vê que a filosofia tem um potencial muito grande, sobretudo também quando ela parte desse princípio, né, de pensar o seu tempo. Hobbes também é um grande exemplo, né? Sim, é, a gente está encaminhando aqui para 50 minutos já. Eu queria que você fizesse algumas considerações aí finais para a gente é, finalizar aqui. Tudo bem. Bom, mais uma vez eu queria agradecer pelo convite, realmente é uma honra participar dessa primeira transmissão sua. Muito obrigado mesmo. Não sei como foi a repercussão aí, que eu não estou com acesso às mensagens, o chat e tal. Mas espero que tenha sido bom, que o pessoal que tenha ficado até agora tenha gostado do debate, tenha retirado alguma coisa para pensar, tenha visto até que medida Ronet é interessante para pensar a política contemporânea, inclusive também a política brasileira, porque movimentos sociais se constroem em torno de uma ideia que ele tem, que envolve a noção de reconhecimento, por exemplo. Mas também eu queria dizer que eu acho que duas coisas, basicamente, né? Que, em primeiro lugar, existe uma demanda e, ao mesmo tempo, uma consciência de que é necessário que a filosofia comece a ter uma virada que incida diretamente na vida das pessoas, e principalmente no sentido de que a ação política pode ter, quando a gente pensa numa perspectiva social, e que, por exemplo, professores de filosofia, por conta dessa condição, são agentes fundamentais para fazer isso, e que, ao mesmo tempo, ela precisa, para justamente ter mais vigor na sociedade, inclusive tentar imprimir um espírito de mudança, que eu acho que precisa, a entidade brasileira precisa,
ela precisa refletir melhor sobre si, ou seja, de conhecer-se melhor, no fundo, e justamente tentar também, a partir desse pressuposto de melhor conhecimento interno, mostrar para a sociedade brasileira que filosofia é algo muito sério, que ela tem um sentido prático muito direto com as nossas vidas. Então, eu acho que meus palavras finais vão nesses dois sentidos, de mostrar que filosofia é um objeto, no fundo, importante para ajudar na nossa condução de decisões e principalmente de buscar um horizonte político, ter um bem-estar social comum, né? Que as pessoas não sofram da desigualdade, não sofram da violência, da opressão. E filosofia, por ser um exercício do diálogo, também tenta fazer uma anulação dessas dados reais que são tristes, né? E que infelizmente estão muito latentes no Brasil. Eu acho que é isso, no geral. Certinho. Eu que agradeço você ter aceito, enfim, ter aceitado o convite aqui. Espero que a gente possa fazer muita coisa junto ainda, enfim. E eu acho que o pessoal Com gostou certeza. bastante. Tiveram alguns comentários Bom, aqui. tomara, né? Espero É, que tenham jantar, aproveitado dar essa uma pensada discussão. antes. Vou, Bom, eu vou deixar salvo aqui para depois as pessoas quiserem acessar novamente e mandar para alguém. Enfim, se essa tudo bem. conversa vai ficar aqui salva. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela paciência.